Dó maior jônio. Agora eu vou fazer aquela brincadeira. Ele vai virar agora o quarto grau de sol. Ele vai virar um lídio na realidade. Vamos ver a diferença. Exercício que a gente fez, essa jogada, o Chick Corea usa muito. Ele, por exemplo, na maioria das vezes ele considera o primeiro acorde como se fosse o quarto de alguém. Ele é o rei do modo lídio. Então, isso que dá uma daquelas características que a gente ouve a música do Chick Corea e tem aquela notinha que a gente queria saber qual que era, é essa. Na realidade, é a 11ª aumentada, porque no modo lídio, a característica dele é a 11ª aumentada. Isso é um outro assunto que quando a gente entrar mais fundo em modos, daí vocês vão entender. No momento, saber isso já é o suficiente para a gente começar a fazer o som, que é o que interessa, não é verdade? Legal, então. Então agora a gente vai passar para a parte mais importante da aula, porque até agora a gente preparou o quê? O conceito. A gente está preparando uma ótica, quer dizer, então é assim que as coisas funcionam. Por progressões de acorde, por campo harmônico, por modos gregos. Muito bem. E onde vai dar tudo isso? Isso vai dar num negócio que chama análise harmônica. O que é análise harmônica? A análise harmônica é simples. É você pegar uma música e olhar para a música e conseguir descobrir quais são os tons que estão envolvidos naquela música. Quais são as progressões que tem dentro daquela música e em que tons estão estas progressões dentro da música. A gente tem que sempre não deixar de esquecer que o compositor ele não está seguindo essa regra. O compositor está inspirado, ele fez uma música. Às vezes ele está em dó, ele vai para lá bemol, ele muda para Fá sustenido. Ou seja, a nossa tarefa é tentar analisar e compreender isso. Então eu fiz o seguinte, eu fiz um apanhado geral das regras principais da análise harmônica. É claro que a análise harmônica é uma coisa que pode ir muito fundo. Detalhes do detalhe, mas as regras principais estão aqui, eu vou dar para vocês, que é mais ou menos o que você precisa para começar a se virar. Se você entender essa aula, se você conseguir começar a aplicar essas escalas da maneira correta, você vai sentir uma grande diferença no seu jeito de tocar, e aposto que todos os músicos que tocam com você também vão perceber essa diferença. Legal? Então a gente vai falar sobre análise harmônica. Muito bem. Eu vou pegar um trecho de uma música que se chama Satin Doll. É uma música muito famosa do Duke Ellington. A música faz assim, talvez vocês até ouviram. Muito bem. O que eu faço com isso? Ré menor, Sol sétima. Ré menor, Sol sétima, Mi menor, Lá sétima, Mi menor, Lá sétima, Lá menor, Ré sétima, Lá bemol, Ré bemol sétima e Dó maior. Regra número 1 para análise harmônica. Procura-se todos os acordes dominantes. O que é um acorde dominante? É o quinto acorde. Por que a gente procura o acorde dominante? Porque se a gente for procurar acorde menor, nós vamos se perder. Porque o acorde menor, a gente acabou de ver que ele pode ser o 2º grau, ele pode ser o 3º grau, ou ele pode ser o 6º grau. Caso do Mi menor. Se me aparece um Mi menor na frente, eu não sei o que fazer. Porque esse Mi menor pode ser o 2º de Ré, ele pode ser o 3º de Dó, ele pode ser o 6º de Sol. Realmente com menor não vai dar para a gente procurar, né? E o maior com sétima maior? Bom, o maior com sétima maior já não é tão mais complicado, mas ele também pode ser tanto o primeiro como ele pode ser o quarto. A música que eu comecei tocando esse vídeo, que é uma música que chama Just Friends, por exemplo, ela começa com Lá bemol maior
E não está em Lá bemol a música na realidade está em Mi bemol, ela começa pelo quarto grau. Então também é arriscado você se basear em acorde de sétima maior. Agora tem o seguinte, o acorde meio diminuto, ele é sempre o sétimo grau. Esse com certeza não pode ser nem segundo, nem terceiro, nem nada. Mas ele é muito raro de aparecer. E na realidade ele é uma inversão do dominante. O que a gente encontra muito em música popular e música, vamos dizer, ocidental, são acordes dominantes. Basta dizer que o blues, por exemplo, é feito só de acorde dominante, né? Mas o acorde dominante, ele é o único acorde maior com a sétima menor. Você pode olhar na sua tabela do campo harmônico, você vai ver que, no caso de Dó maior, por exemplo, Dó é maior, mas ele tem sétima maior. Você tem o Fá maior, mas ele tem sétima maior. O único que é maior com sétima menor é o dominante. No caso de Dó, o Sol sétima. Então você procurando o dominante, é o primeiro passo que você faz para começar a analisar uma música. E veja bem, esse sistema de analisar a música, de análise harmônica, ele pode servir até para a Sinfonia de Beethoven. Com esse sisteminha, você consegue analisar desde heavy metal, jazz, bossa nova, pop e sinfonia clássica. Porque é infalível. As notas são sempre as mesmas, não interessa o estilo que a gente toca, né? Então é o seguinte, eu procurei no Setting Doll todos os dominantes e encontrei o Sol sétima, encontrei o Lá sétima, encontrei o Ré sétima, encontrei o Ré bemol sétima. Como vocês estão vendo aí na tabelinha. Muito bem, quando eu encontrei o Sol sétima, eu já sabia que estava em Dó maior, aquele pedaço da música. Pelo menos ali, durante aquele compasso de Sol sétima, estava em Dó maior. Porque Sol sétima só existe em uma situação, no tom de Dó, onde ele é o quinto grau. Essa é a vantagem de descobrir o acorde dominante. Muito bem, uma vez que eu achei o Sol sétima, eu olhei perto dele e encontrei o Ré menor. Ora, se eu já sabia que estava em Dó maior, por causa que o Sol sétima me indicou, Ré menor em Dó maior, peraí, acho que eu já vi isso, é o segundo grau. Muito bem, então me apareceu uma progressão 2-5. Me apareceu Ré menor, Sol, Ré menor, Sol. Daí eu fui para Mi menor, Lá. Ora, isso é uma progressão 2-5 também, só que no tom de Ré. Depois eu fui para um Lá menor, Ré, sétima, que é uma progressão 2-5 também no tom de Sol. Lá bemol menor, Ré bemol sétima, que é uma progressão 2-5 no tom de Sol bemol. E daí voltei a Dó maior. Então o negócio, em termos de escala, ficou fácil. Aonde é Ré menor, Sol, a escala é de Dó. Aonde é Mi menor, Lá sétima, a escala é de Ré. Aonde é Lá menor, Ré sétima, a escala é de Sol. Onde é Lá bemol menor e Ré bemol sétima, a escala é de Sol bemol. E daí Dó maior outra vez. Então vamos ao exercício, vamos escutar esse trecho. Dó maior, Ré maior, Sol maior, Sol bemol, voltei para Dó. Então vai ficar mais ou menos assim. Eu quero que você faça. É com você. Mais uma vez. Dó maior. Ré maior. Sol maior. Sol bemol. Muito bem, agora vamos falar sobre o substituto do acorde dominante. Bom, o acorde dominante a gente já sabe que ele é o quinto grau do campo harmônico. Ele tem um substituto, que também é um acorde dominante, só que ele é tocado uma quarta aumentada acima ou abaixo. 3 tons acima ou 3 tons abaixo, que é a mesma coisa. Vou mostrar para vocês. Por exemplo, o Sol sétima. Qual é o substituto de Sol sétima? É o Ré bemol sétima. Vocês podem notar que ele é quase o mesmo acorde. Olha aqui na minha mão. Este é o Sol sétima. Eu tenho a tônica, eu tenho a sétima, eu tenho a terça e tenho a quinta. Eu vou fazer um Ré bemol sétima. Botar uma nona.
essa nota eu mudei, mas é a tônica. Essa é a terça e esta é a sétima. E esta é a nona. Notaram que essas duas notas são comuns a esses dois acordes. Tanto em Sol como em Ré bemol, essas duas notas continuaram sendo as mesmas. É por isso que muitas vezes substitui-se o Sol sétima pelo Ré bemol sétima. Então vamos dizer que a gente tivesse uma progressão 2-5. Vamos dizer 2-5-1. Nós tínhamos o Ré menor, Sol sétima, 5, e o 1, Dó maior. Se eu usar o substituto do Sol sétima, eu vou ter Ré menor, Ré bemol sétima e o Dó maior. Entenderam? Então quando a gente estiver analisando uma música e aparecer esse acorde dominante, que a gente também pode dizer está meio tom acima da tônica, Ré bemol está meio tom acima de Dó maior, ele é o substituto do acorde dominante. Legal? Outra coisa que pode acontecer com a gente, pegar uma música, vir analisando a música, vamos dizer, a música está em Dó maior, e de repente aparece um acorde menor que não tem nada a ver com o tom de Dó maior. Vamos dizer, você está num Dó maior e de repente pode te aparecer um acorde de Lá bemol menor. Ora, Lá bemol menor não faz parte do tom de Dó. Vamos dizer que depois apareça um Si bemol menor. Também não faz parte do tom de Dó. E depois um Fá sustenido menor. Também não faz parte do tom de Dó. O que eu faço com esses acordes? Bom, esses acordes devem ser tratados como se fossem segundo grau de alguém. Esses acordes devem ser, em outras palavras, considerados dóricos, para efeito de escalas. Veja bem, isso tudo que a gente está falando aqui, a gente está usando para solo de jazz, mas não é só para isso que serve. Pode servir para você escrever um arranjo, pode servir para você harmonizar um vocal atrás. É importante que a gente saiba qual é a escala que deveria estar sendo usada no período tonal. O que é o período tonal? É o momento da música. Então a gente está em Dó. E de repente aparece um Lá bemol menor. Segundo a regra, não houve modulação, porque só vai haver modulação se houver um acorde dominante. Então veio de Dó maior e de repente um Lá bemol menor, não houve modulação. Então a gente deve analisar como se fosse ainda no tom de Dó. Então a gente põe lá sexto bemol menor. É uma exceção, não faz parte do campo harmônico. Mas a gente já sabe o que fazer com ele. Nós vamos considerar ele dórico. Então vou mostrar esse trecho para vocês no exercício. Vocês têm aí no livrinho, tá legal?